Bom dia, é um prazer compartilhar este tempo mais uma vez com você. Como é precioso o privilégio que nós temos de logo pela manhã, no raiar do dia, poder abrir a nossa Bíblia e ouvir a voz do Senhor soar aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Eu creio que não existe privilégio e alegria maior do que essa. Não é à toa que o salmista afirma logo no primeiro salmo que são felizes aqueles que meditam na lei do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Nós somos felizes esta manhã, porque nós estamos nos lembrando que nós acordamos porque Deus nos sustenta. E essa verdade, essa certeza que nós temos logo pela manhã, tem poder suficiente para orientar todo o nosso dia e toda a nossa vida. De saber que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Criador. Mas antes de meditarmos nessa manhã, dando continuidade às nossas parábolas, quero convidar você aí pegando a sua Bíblia. E se você não tomou seu cafezinho ainda, pega lá, porque já, logo após o teaser, a gente vai iniciar a nossa conversa. Na semana passada nós conversamos sobre o pano de fundo da parábola A Figueira Sem Figos, que está lá em Lucas capítulo 13. E hoje nós vamos conversar sobre a parábola propriamente dita. Como afirmei semana passada, nós não entenderíamos a intensidade dessa parábola, essa história que Jesus conta, sem antes visitar o contexto que contém palavras muito desafiadoras e palavras muito duras de Jesus. Por isso nós dividimos essa parábola em duas partes. A gente precisava dar atenção ao contexto para a gente entender a intensidade das palavras e da história que Jesus conta aqui para os seus ouvintes. Então, se você não acompanhou a primeira parte, você pode acessar o conteúdo que está disponível no nosso canal. E como o conteúdo está disponível online, eu não vou gastar muito tempo aqui oferecendo um resumo sobre o que nós conversamos semana passada, senão nós vamos gastar muito tempo aqui revisando. Então você pode acessar o conteúdo do nosso canal caso não tenha acompanhado na semana anterior. Mas mesmo assim, durante a nossa conversa, nós vamos inevitavelmente apontar algumas coisas que nós conversamos na semana anterior. Dito isso, vamos para a nossa parábola que está lá em Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9, que diz assim: Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e naquela época era muito comum encontrar figueiras em vinhas. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a fora. O nosso texto, a nossa história, inicia com a expressão então, que demonstra a conexão com os versículos anteriores em que Jesus tem um diálogo um tanto duro com a multidão, desafiando-os
ao arrependimento e dando à multidão, dando aos ouvintes um alerta de juízo, de ruína, de destruição, caso eles não se arrependessem. E é a partir desse pano de fundo que foi trabalhado no último vídeo que Jesus conta uma parábola, que Jesus conta a história de um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha e que, indo procurar fruto nela, não achou nenhum. E a história mostra o dono da vinha em um diálogo com aquele que cuidava da vinha, e nesse diálogo nós descobrimos que o proprietário procurou por 3 anos fruto na figueira e não achou nenhum fruto sequer, conforme está relatado lá no versículo 7. O que é um fato muito curioso quando nós falamos de figueira. Afinal, o historiador Flávio Joséfo, que era um contemporâneo daquela época, ele vai dizer que as figueiras da Galileia dão os seus frutos ao longo de 10 meses no ano. Então, é uma árvore que produz frutos muito facilmente, né? Alguns vão dizer que o historiador ele exagera nesses números, mas o que Joséfo queria dizer é que é muito difícil não encontrar fruto na figueira, porque ela produz fruto com muita facilidade. Então Jesus está contando uma história que no imaginário do povo judeu era excepcional. E eu me lembro que certa vez eu e meu pai nós plantamos um limoeiro em casa. O limoeiro começou a crescer, ele estava ficando lindo, as folhas bem verdinhas. A gente estava na expectativa de colher o limão no quintal de casa. Passou-se uns anos para ele crescer, se desenvolver, mas quando ele cresceu, ele não deu nenhum fruto. E constantemente a gente ia no quintal para ver se ele tinha dado fruto ou se tinha produzido pelo menos uma flor, mas nada acontecia. A gente até perguntava para alguns amigos, membros da igreja que estavam acostumados com isso, e eles falavam, você tem que adubar, você tem que podar, e se você fizer isso, talvez ele produza fruto. Mas nada disso funcionava, a frustração foi gigante, assim. Esperamos anos para ele crescer e poder colher limão dele, e ele não produziu fruto. Lembro que a gente deixou ele ainda um tempo no quintal para ver se dava alguma coisa, mas no final a gente teve que arrancá-lo e jogá-lo fora porque ele se tornou inútil. Ele não estava servindo para o propósito para o qual a gente imaginou para ele, né? E essa foi a mesma postura do dono da vinha quando se deparou com a figueira sem os seus frutos. Disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Porque ela vai ocupar um espaço sendo que ela não está produzindo o fruto que ela deveria produzir. Então era justo o proprietário mandar cortar a figueira. E aqui o sentido da palavra é arrancar pela raiz mesmo, é arrancar fora, tirar todos os resquícios dessa árvore da vinha. Era justo ele mandar cortar a figueira, porque cada ano que ela permanecia ali estéril significava prejuízo para ele. Além do fato de que a figueira absorvia a umidade e nutrientes que serviriam para as videiras. Em outras palavras, aquela figueira não tinha serventia nenhuma ali. E a presença dela ali estava prejudicando toda a vinha. Assim como o limoeiro na minha casa também não tinha serventia nenhuma, já que a gente esperava que esse limoeiro desse limões. Mas o que se segue na história é um enredo que não era esperado pelos ouvintes de Jesus. Porque o que cuidava da vinha responde ao proprietário lá no verso 8. Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e vou adubá-la. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a fora. Isso era algo muito incomum. A figueira era uma árvore que não exigia
muitos cuidados e não exigia muito menos ser adubada. E além disso, quando a gente visita o Antigo Testamento, não há nenhuma referência ao adubo da forma como é colocada por Lucas aqui, principalmente adubo de uma árvore como a figueira. Então, o que nós estamos vendo aqui na história de Jesus é algo excepcional, é algo que os ouvintes muito provavelmente ficaram curiosos, assim, e falaram, nossa, que diferente o que Jesus está dizendo. Então, visto isso, visto essas peculiaridades, vamos ver o significado das figuras da parábola. Para nós interpretarmos ela adequadamente, nós precisamos identificar o que essas figuras representam. E as figueiras tinham um significado profundo para a nação de Israel. As figueiras estavam associadas com a paz e a prosperidade da nação de Israel. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, demonstra bem isso quando diz que, durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada um debaixo da sua videira. Então perceba que a segurança está atrelada ao fato do homem descansar em paz embaixo da sua videira, embaixo da sua figueira, como vai dizer o texto. Então, a figueira estava associada com a paz e prosperidade de Israel. Mas o contrário também é verdadeiro. A falta de fruto na figueira era um indicativo de que Deus não estava satisfeito por causa da infidelidade do seu povo, por causa do pecado do seu povo, por causa da idolatria do seu povo que estava se rendendo a outros deuses. Exemplo disso nós podemos ver em Jeremias 8, versículo 13, quando Deus, através do profeta, diz ao povo: eu quis recolher a colheita deles, isto é, eu fui procurar fruto na nação de Israel, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Então a falta de frutos na figueira era um indicativo que Deus não estava satisfeito por causa da infidelidade do seu povo e por causa disso a nação era amaldiçoada, né? A terra era amaldiçoada por causa do pecado, da infidelidade do povo. E a partir desse texto que nós lemos de Jeremias, nós conseguimos captar o significado das figuras da nossa parábola. Deus, então, é o proprietário da vinha que vem procurar figos na figueira, isto é, vem procurar frutos em Israel e não encontra nenhum fruto. O que cuidava da vinha é visto comumente como Jesus, que é aquele que prorroga o juízo de Deus, dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. Por isso o ministério de Jesus é marcado pelo convite de arrependimento e o anúncio da chegada do reino de Deus. Porque Jesus é aquele que anuncia que Deus está se demonstrando favorável para com as pessoas. Mas nós não devemos identificar a figueira apenas como uma referência ao povo de Israel. Afinal, Lucas não está escrevendo o seu evangelho para a nação de Israel. Ele não está escrevendo o evangelho para os judeus. Quando a gente acessa o início do evangelho de Lucas, a gente vê que ele estava escrevendo o seu livro para um gentio chamado Teófilo. E o seu livro foi lido pelos membros da comunidade cristã da época. Isso significa que essa parábola, a exortação dessa parábola, não é apenas relacionado a Israel, mas também é para nós como igreja, para nós como cristãos, para nós como indivíduos, discípulos de Jesus. Então a mesma exortação que é feita aqui, Jesus em referência a Israel, também serve para nós essa exortação como igreja, como discípulos de Jesus, que agora somos nação, somos povo de Deus. Então, esses são os significados de todas as figuras da nossa parábola e que vão cooperar muito com a nossa interpretação. Então, o que Jesus queria ensinar aos seus primeiros ouvintes
E o que ele está dizendo para nós através da história que ele conta? Eu gostaria aqui de apontar rapidamente pelo menos 3 principais ensinamentos dessa parábola. E o primeiro deles, e eu creio aqui que é o ensinamento central, é que Deus requer de nós frutos. Deus requer de nós frutos. À luz dos versos anteriores que nós conversamos na semana passada, em que Jesus chama os seus ouvintes ao arrependimento, os frutos que Deus requer de nós, nas palavras de João Batista, lá em Lucas capítulo 3, versículo 8, são os frutos que mostrem o nosso arrependimento. São os frutos que demonstram, que são evidência de que nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus. Era isso que Deus, por exemplo, era esses frutos de arrependimento que Deus desejava encontrar na nação de Israel. Porque vamos pensar, Israel era uma figueira plantada na vinha do Senhor. Eles haviam sido separados das outras nações pela lei e ordenanças de Moisés. Haviam recebido revelações de Deus que nenhum outro povo havia recebido. Eles presenciaram feitos grandiosos e extraordinários de Deus. Eles haviam desfrutado do poder de Deus, eles haviam desfrutado do cuidado de Deus, eles haviam desfrutado da salvação de Deus. A partir de tudo isso, a partir dos feitos de Deus, era justo que Deus procurasse frutos na nação de Israel, visto que ela foi tratada muito diferente, de maneira com muito privilégio em relação às outras nações. É justo pensar que devido ao relacionamento íntimo de Israel com o Senhor, que eles deveriam, por exemplo, ter mais fé, deveriam ter mais arrependimento, deveriam ter mais devoção, santidade do que qualquer outro povo. Isso é lógico, e é isso que Deus esperava deles. Afinal, eles tinham um tratamento diferenciado em relação a outras nações. O que Deus esperava deles é que eles produzissem fruto em resposta a tudo aquilo que Deus fez por eles ao longo de toda a história que nós presenciamos no Antigo Testamento. Da mesma forma, Deus espera que nós, como igreja, como discípulos de Jesus, produzamos fruto. Porque a nós foi revelado o amor de Deus. Deus nos concedeu o seu bem mais precioso, que é o seu Filho amado Jesus Cristo. E nos dá o privilégio, através do seu sacrifício, termos acesso direto ao Pai, onde nós podemos desfrutar do cuidado do Pai, onde nós podemos desfrutar do amor do Pai, podemos desfrutar da sua providência, do seu sustento, da sua presença. Nós temos acesso, certeza, garantia da eternidade. Consequentemente, nós temos esperança. E, consequentemente, nós temos tudo isso garantido porque o Espírito Santo habita em nós. E Jesus nos garante tudo isso através do seu sacrifício, que sela, que garante, que conclui todas as coisas. É justo Deus procurar frutos em nós e requerer frutos de nós em resposta a tudo isso que Ele fez, em resposta a tudo isso que Ele continua fazendo. Ele requer isso de nós. Visto que Ele fez tudo isso, Ele evidenciou tudo isso para a gente, o mínimo que Ele espera é que, em resposta ao que Ele fez, que nós produzamos frutos. É essa sequência, por exemplo, que nós vemos em Efésios. Pela graça, vocês são salvos. Isto é, Deus está demonstrando a graça de vocês constantemente através de tudo que Ele fez em seu Filho amado Jesus Cristo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todas essas coisas que vocês estão recebendo é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então veja que primeiro Deus demonstra a sua graça, Ele demonstra os seus feitos, Ele nos oferece todas as coisas como dom dele mesmo, e tudo que Ele espera de nós é que, em resposta ao que Ele fez, que nós pratiquemos boas obras,
ou, em outras palavras, que nós produzamos frutos. É justo Ele requerer e buscar isso em nós. E supõe-se que quem tem acesso a todas essas coisas, supõe-se que quem desfrutou da graça de Deus, quem desfrutou da misericórdia de Deus, supõe-se que quem está conectado a Jesus deveria inevitavelmente produzir frutos. É o que o próprio Jesus afirma lá em João, capítulo 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então, quem tem acesso a essas coisas, quem está conectado a Jesus, quem reconhece a graça, quem reconhece a vida como um dom de Deus revelado em Cristo Jesus, inevitavelmente deveria produzir frutos. Então, Deus procura em nós, sim, frutos em resposta ao que Ele fez, evidências de que o que Ele fez por nós está nos moldando diariamente. E uma pergunta para nós refletirmos é: se Deus procurasse frutos na igreja brasileira hoje, Ele encontraria? Ou se Deus viesse procurar frutos em você hoje, Ele encontraria? Se Deus viesse na nossa direção, pensando em igreja no Brasil, e pensando em você como indivíduo, discípulo de Jesus, qual seria a postura de Deus ao se deparar com você? Será que Ele ia mandar você ser coitado fora? Ou será que Ele ia se alegrar porque você está produzindo frutos? Isso é uma coisa para a gente analisar e pensar acerca do nosso tempo e pensar também acerca de nós mesmos. Como nós estamos reagindo a tudo que Deus fez em seu Filho Jesus? Como nós estamos reagindo às boas notícias do Evangelho? O segundo ensinamento que nós podemos identificar na história de Jesus é que o juízo, ele existe. O juízo, ele existe e está destinado a quem não produz fruto. E essa produção de fruto, à luz dos versículos anteriores, está conectada ao arrependimento. Aquele que se arrepende produz frutos. Aí o texto mostra o dono da vinha, isto é, Deus, mandando cortar, isto é, literalmente arrancar a figueira que não está dando fruto, o que é uma evidência do juízo. E isso faz eco com o que Jesus diz em João 15 aos seus discípulos: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele, o Pai, corta fora. Se alguém não permanecer em mim, isto é, se alguém não produz fruto, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, o que está acontecendo na nossa história é uma evidência do juízo. O juízo existe para aqueles que não produzem fruto. E talvez esse tema juízo seja um dos mais difíceis e um dos mais desconfortáveis temas das Escrituras. Não nos sentimos confortáveis quando lemos que Deus vai estabelecer seu juízo contra as pessoas, não nos sentimos confortáveis quando vemos que Deus irá condenar algumas pessoas. Constantemente nos perguntamos como um Deus amoroso pode condenar as pessoas. Nos sentimos desconfortáveis quando Jesus, que é culturalmente conhecido como pacificador, diz que se nós não nos arrependermos, nós vamos perecer. Ou quando vemos as palavras que ele diz em Lucas 12:49, vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Essas coisas, essas afirmações, essas palavras nos deixam desconfortáveis, e por isso não é dado tanta ênfase a essas afirmações. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas com você. E para entendermos a necessidade do juízo, precisamos nos lembrar que Deus
é um Deus santo. Ele é infinitamente puro e perfeito. Se nós que somos maus já nos indignamos com a maldade, e isso é fato no nosso contexto, onde nos indignamos constantemente com a corrupção, nós nos indignamos com a violência, nós nos indignamos com a desigualdade, nós nos indignamos com a mentira, nós ficamos revoltados com tantas coisas que são evidências daquilo que é mal. E agora imagine um ser que é infinitamente puro, o quanto ele tem repulsa pela maldade. Se nós, sendo maus, temos repulsa por aquilo que é mal, agora imagine um ser que é infinitamente puro, o quanto ele repudia a maldade. A relação de um Deus santo com a maldade talvez seja a mesma relação da luz com as trevas. Elas não coexistem. E a luz, ela consome as trevas quando ela aparece. Da mesma forma, Deus, que é a própria bondade, que é o próprio ser que é infinitamente bondoso, assim como a luz consome as trevas, Deus que é bom consome tudo aquilo que é mal. Então, inevitavelmente, por causa do seu ser, por causa daquilo que ele é, não tem como Deus não estabelecer o juízo, não tem como ele não consumir a maldade, não tem como ele não condenar a maldade. Em uma das passagens das Escrituras que nos ajudam a entender como o mal ofende a Deus, está lá em Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 7, que diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, agora eu quero que você perceba e sinta a força das expressões que o texto utiliza. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Veja a força da expressão. Veja como o mal ofende a Deus. O versículo 7 continua: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Perceba como Deus não suporta a maldade e como isso o ofende gravemente, porque Ele é santo e não suporta o mal. E por isso um dia Ele haverá de dar um fim ao mal e cortar todos aqueles que permanecerem voluntariamente na maldade. E é justo que Ele faça isso. Por isso é necessário, é inevitável que Deus estabeleça o juízo contra a maldade. Se nós que somos maus queremos justiça e juízo por aquilo que nós enxergamos como mal, quanto mais Deus, que em sua essência Ele é aquilo que é completamente oposto a tudo aquilo que é mal, a tudo aquilo que é imperfeito. Por último, o que nós aprendemos nessa história e o que Jesus quer nos dizer é que o juízo de Deus foi prorrogado por causa da sua misericórdia. O juízo de Deus é certo, o juízo vai acontecer, o juízo ele existe, mas o juízo de Deus foi prorrogado por causa da sua misericórdia. E na história nós vemos que aquele que cuidava da vinha, ele intercede pela figueira. Ele pede ao dono mais um ano para cavar e adubar a figueira, e se depois de um ano ela não desse fruto, que ela fosse cortada de fato. E é curioso que essa palavra
aquele que cuidava da vinha utiliza, que Jesus utiliza aqui na história, essa expressão, deixe-a por mais um ano, essa expressão deixa, o significado da palavra original é perdão. E o que aquele que cuidava da vinha está pedindo ao dono da vinha é que ele perdoasse a figueira. Ele está clamando, está intercedendo pelo perdão, ele está clamando e intercedendo pela misericórdia, a fim de que haja uma chance da figueira reagir e produzir frutos. Então Deus prorroga o juízo por causa da sua misericórdia. E esse é o ponto que deveria nos fazer exultar de alegria. O fato de que Deus, Ele tem misericórdia. O fato de que Ele tem prazer na misericórdia, como diz o profeta Miqueias. E um teólogo inglês, ele tem uma fala muito interessante sobre isso, quando ele diz: a misericórdia baseada na mediação e na promessa de um Salvador vindouro foi o motivo por que Adão e Eva não foram lançados no inferno no dia em que caíram no pecado. A misericórdia tem sido a causa porque Deus tem suportado este mundo sobrecarregado de pecado e ainda não tem exercido juízo. A misericórdia até agora é o motivo porque os pecadores não convertidos são poupados por tanto tempo e não destruídos em seus próprios pecados. Aí Jeremias, lá no livro de Lamentações, onde existe todo o contexto do povo de Israel cair em idolatria e Deus está punindo o seu povo por causa disso, Jeremias, ao olhar para o seu contexto, ao olhar para aquilo que estava acontecendo, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias elas não têm fim. Muito pelo contrário, elas se renovam a cada manhã. Jeremias, quando ele observa aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel, ele falou: já era para a gente ter sido consumido há muito tempo. Todos nós já éramos para termos sido consumidos há muito tempo. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, porque Deus é misericordioso, e isso deveria nos fazer exultar, porque nós somos maus, mas Deus, por sua graça, nos permite respirar, nos permite viver, por causa da sua misericórdia. Então, o próprio fato de nós vivermos, o próprio fato de nós estarmos aqui, neste momento, o próprio fato de existirmos, é fruto da misericórdia de Deus. E Deus, Ele exerce misericórdia fazendo algo excepcional. Assim como aquele que cuidava da vinha sugeriu um cuidado excepcional com a figueira, fazendo aquilo que não era comum ser feito, que era adubar a figueira, Deus fez algo excepcional para prorrogar o seu juízo. Ele enviou seu Filho amado ao mundo, que foi cortado no madeiro, que literalmente, na expressão do profeta Isaías, foi cortado da terra dos viventes, para que nós não fôssemos cortados. Ele recebeu sobre si a ira do Deus Santo. Ele recebeu sobre si o fogo do ódio de Deus contra o pecado, contra a maldade, para que nós não fôssemos consumidos por Deus. É por causa disso, é por causa da ação de Jesus, é pelo fato dele ter sido cortado no nosso lugar, que nós podemos viver. Ele não destruiu a humanidade nos dias de Noé porque ele se agradou de um homem justo, que era o próprio Noé, que na verdade apontava para o verdadeiro homem justo Jesus, em quem Deus se agrada, por meio de quem Deus faz justiça e por meio de quem Deus nos poupa do juízo. Porque o juízo que nós deveríamos receber por sermos maus, por termos nos separados de Deus, Jesus o recebeu numa cruz, no nosso lugar. E isso nos dá vida. Ele morreu no nosso lugar,
E ao terceiro dia ele ressuscitou, nos dando vida, nos tornando como figueiras, plantas vivas que produzem frutos para a glória de Deus. Mas perceba que o juízo de Deus na parábola, ele não é anulado, mas sim prorrogado. A parábola não diz que o juízo de Deus foi anulado, mas sim prorrogado, porque depois de 1 ano, se a figueira não produzisse fruto, ela seria cortada fora. O juízo de Deus iria ser estabelecido da mesma forma. Isso significa que para aqueles que se renderam a Jesus e que por permanecerem nele produzem fruto, que por permanecerem nele vivem e produzem frutos que glorificam e louvam a Deus, para aqueles que se renderam a Jesus, as misericórdias do Senhor serão estendidas por toda a eternidade. Mas para aqueles que não se renderam a Jesus e não produzem frutos, o juízo será estabelecido, embora atualmente prorrogado com a oportunidade para que haja arrependimento. Afinal de contas, a oferta de Deus é: o juízo foi estabelecido sobre meu filho. A maldade a maldade de vocês foi paga. Eu estabeleci meu juízo no meu Filho amado Jesus Cristo. Está tudo pago. Mas se vocês insistirem em viverem na maldade de vocês e não aceitar aquilo que eu mesmo realizei no meu Filho amado Jesus Cristo, vocês sofrerão a consequência da maldade de vocês. O juízo recairá sobre vocês. Mas para aqueles que se renderam a Jesus, as misericórdias do Senhor, elas se renovarão por toda a eternidade. Mas a parábola, não sei se você percebeu, ela termina em suspenso. Nós não sabemos se depois de 1 ano a figueira vai dar fruto ou se a figueira não vai dar fruto. A parábola não termina com essa resposta. Isso é proposital. Jesus faz isso propositalmente, porque ele quer convidar os seus ouvintes a uma análise do seu interior. Na verdade, ele quer convidar eu e você para uma análise interior. E diante de tudo que Deus realizou em Jesus, diante da misericórdia e dos feitos da salvação que ele demonstrou, como você vai reagir em resposta ao que ele já fez? Como você irá reagir àquilo que ele realizou em Jesus? Será que Deus encontraria em você frutos dignos de arrependimento? Frutos dignos daqueles que olham para a cruz e se voltam para Deus? E talvez, para uma análise mais sincera, a gente poderia expor alguns frutos, como por exemplo, o fruto do Espírito. Então, você poderia se perguntar, na sua vida hoje, você identifica virtudes como amor? Amor, aqui amor, digo amor sacrificial. Você identifica na sua vida hoje alegria? Você identifica na sua vida hoje alguma paz? Você identifica na sua vida paciência? Amabilidade? Você identifica na sua vida bondade? Fidelidade? Mansidão? Domínio próprio? Esses frutos são encontrados em você? Ou outras coisas como você tem sido honesto? Você tem sido generoso? Porque esse é o desafio de João Batista quando ele fala para que os seus ouvintes deveriam produzir frutos de arrependimento. E os seus ouvintes perguntam, o que nós devemos fazer? E aos soldados, ele falou, vocês não devem extorquir o povo. Ou para outras pessoas, ele falou, se vocês tiverem 2 túnicas, divida com aquele que não tem nenhuma. Então você tem sido honesto? Você tem sido generoso? Você
tem se agradado da vontade do Senhor de forma a viver a partir daquilo que o Senhor quer que você viva? Se Deus viesse, esses frutos, por mais que ainda não estejam maduros, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas por mais que eles estejam um pouquinho verdes, nem que eles estejam brotando, será que eles seriam encontrados em você? Caso contrário, caso você não tenha, você não identifique isso na sua vida, o desafio de Jesus é o mesmo da semana passada. Arrependam-se. Ou vocês vão perecer, ou vocês vão pagar o preço pelos próprios pecados de vocês. Vocês vão se afogar nos seus próprios pecados, nos seus próprios prazeres. Isso é uma coisa importante da gente sempre sondar o nosso coração. Nessa postura que todos nós, como cristãos, discípulos de Jesus, deveríamos ter. O arrependimento não está renegado apenas o momento da nossa vida que nós chamamos do momento da conversão. O arrependimento é uma postura diária, onde nós deveríamos sondar constantemente o nosso coração e sondar juntamente com a ajuda do Espírito Santo, a fim de que nós, juntamente com Deus, identifiquemos se há em nós algum caminho mau, para que Ele possa nos guiar pelo caminho correto. É uma postura diária. É a postura do publicano quando vai orar, que baixa no peito e diz: perdão, Senhor, porque eu sou pecador. Essa deveria ser a nossa atitude diária. Nós deveríamos sondar constantemente o nosso coração para ver se nós estamos produzindo frutos, estamos vivendo de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. Nas palavras de Hebreus, capítulo 2, versículos de 2 a 3, o escritor dessa carta ele faz um desafio muito similar ao que Jesus faz, ao que nós estamos falando aqui. E ele diz: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como eu e você escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação que Deus realizou no seu Filho amado Jesus Cristo? O preço que Deus pagou para nos libertar, para nos tornar livres, foi alto demais. Foi simplesmente a coisa mais preciosa que Deus poderia oferecer de si mesmo. Ele ofereceu parte de si mesmo, parte do seu coração. E é justo que Ele espere que nós produzamos fruto. Ou senão, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O meu desejo para você é que, adubados pelo Evangelho, que adubados pelo que Cristo fez, que possa ser encontrado frutos em nós. Que possa ser encontrados resquícios, evidências, lampejos da vida de Jesus em nós. Note que eu estou dizendo que, adubados pelo Evangelho, que adubados pelo que Cristo fez, que possa ser encontrados frutos em nós. Porque é só a partir do Evangelho, é só a partir do que Cristo fez, que nós vamos nos arrepender, que nós vamos nos arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. Porque como o próprio Jesus disse em João 15, sem mim, vocês nada podem fazer. Que o final da nossa história possa ser que a figueira produziu frutos. E não a figueira que foi arrancada. Eu quero orar por você. Pai, estamos diante de palavras desafiadoras do Senhor para a nossa vida.
Nós queremos ser honestos ao analisar o nosso coração, Deus, identificar, Senhor, se estamos produzindo frutos ou não. Deus, se estamos vivendo para a Sua glória, para o Seu louvor, ou se não estamos vivendo. Senhor, vê se é em nós, Deus, algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho correto, porque nós queremos ser como a árvore plantada junto à corrente de águas, como diz o Salmo 1, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Nós queremos ser, Deus, como árvores frutíferas que produzem frutos, Deus, em resposta a tudo ao que o Senhor já fez. E aqui nós queremos agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor, Deus, pela sua longanimidade, Senhor, pela sua paciência com a gente, porque o Senhor prorroga o seu juízo, porque o Senhor não fica irado para sempre, mas o Senhor tem prazer na misericórdia. Nós somos gratos por isso, Senhor. Mas nós queremos, Deus, que Teu Espírito Santo, de fato, venha transformar a nossa vida, a fim de que venhamos viver, Senhor, com gratidão e louvor em tudo que nós fazemos, em resposta aos Seus atos, Deus, de redenção, ao Seu grandioso amor que foi revelado em Jesus. Nos ajude, Senhor, nos conduza ao arrependimento, nos conduza aos Seus pés. Em nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu domingo, que essas palavras venham fazer morada no seu coração, que o Espírito Santo venha trazer mudanças significativas na sua vida, a partir do que Deus nos disse por intermédio da sua palavra. Nós nos vemos logo mais às 19 horas para juntos cultuarmos a Deus.